Oi! No vídeo de hoje iremos falar as 10 curiosidades sobre pessoas autistas, né? Mas antes de eu falar quais são as curiosidades, já se inscreva no canal logo aqui abaixo e também já deixa o like nesse vídeo para eu poder trazer mais vídeos como esse. Seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui onde eu falo sobre moda, lifestyle e autocuidado, também falo sobre o meu autismo. Então, gente, vale lembrar que o autismo ele não é uma doença, ele é um espectro, né? Então, eu faço parte do espectro autista e eu vou falar as 10 curiosidades sobre esse espectro, sobre as pessoas que possuem, sobre as pessoas que estão dentro desse espectro. Então, chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Então, gente, a primeira curiosidade sobre pessoas com autismo é que a gente acostumamos ter objetos de apego. A gente sempre tem aquele objeto favorito que tem que estar com a gente o tempo todo. Isso é muito comum entre as pessoas que possuem autismo, ter um objeto de apego, um objeto de conforto, que a gente sempre vai querer esse objeto. Quando a gente tá triste, ansioso, a gente sempre vai querer esse objeto por perto. No meu caso, meu objeto de conforto é essa bonequinha aqui, da Wandinha. Eu adoro essa bonequinha, sempre deixo ela em cima da minha cama. Então, esse que é meu objeto de apego. Eu também tenho um bonequinho do Stitch, né? Que é meu objeto de conforto também. Meus objetos de apego costumam ser brinquedos, em geral, assim, costumam ser brinquedos. Cada autista vai ter um objeto aí favorito, mas o meu costuma ser brinquedos. Então, eu sempre costumo ter esses brinquedos como objeto de conforto. Eu tenho vários. E a gente costuma ter apego intenso com esses objetos. Então, assim, é apego e interesses intensos que a gente tem por esses objetos. É um hiperfoco nosso. Eu, por exemplo, adoro a Wandinha. Eu tenho muito hiperfoco nisso. Outra curiosidade sobre pessoas que têm autismo é que a gente costuma ter habilidades acima da média, ou seja, habilidades especiais. Muitos autistas têm muita habilidade acima da média com matemática, com artes, com música. Então, assim, a gente super se destaca na área das artes em geral, né? A gente costuma se destacar bastante. Justamente por ter hiperfoco, né, nessas áreas, se dedicar muito para isso. Então não é muito fora do comum autistas ser muito criativos e se destacarem muito bem nas coisas, nos tópicos de interesse deles. Por exemplo, se o interesse da pessoa for música, do autista for música, essa pessoa vai ser muito boa tocando algum instrumento musical. Ou seja, isso é muito comum. É muito comum o autista se destacar demais em alguma habilidade, assim. A minha habilidade que eu super me destaco é mais coisas relacionadas a audiovisual, né? Foto, vídeo, essas coisas. Então é onde eu me destaco mais, onde eu vejo que eu tenho mais criatividade aflorada. Então é mais nessas áreas assim. No meu caso, eu tenho quase certeza que a minha habilidade especial é com arte. Eu amo criar, então assim, não é à toa que eu gosto de criar conteúdos também. Então eu acho que a minha habilidade especial, ela tem a ver com artes e audiovisual ao mesmo tempo. Porque eu me destaco muito bem nessas coisas, eu aprendo super rápido quando o assunto é coisa relacionada. Outra curiosidade sobre o autista é que a gente tem muito fascínio por detalhes, gente. Quando a gente vê um quadro inteiro, a gente não vê um quadro inteiro. Primeiro a gente, vamos supor, um quadro de pinturas com árvores. A gente não vai ver o ambiente todo primeiro. Primeiro a gente vai prestar atenção nos detalhes das folhas das árvores, depois a gente vai prestar atenção no tronco da árvore, depois no chão, para depois olhar o quadro todo, entende? A gente primeiro foca nos detalhes. Eu não sei como dar exemplo aqui pra vocês, calma aí, eu vou dar um exemplo aqui como é que é. Por exemplo, essa boneca aqui, em vez da gente olhar ela inteira assim, a gente primeiro vai prestar atenção no detalhe dos olhos, depois no branco do olho,
Aí depois que a gente vai prestando atenção, a gente vai vendo por partes. Então, gente, a gente vai prestando atenção em partes para depois visualizar a boneca inteira. É praticamente assim a visão de um autista. Não todos, mas a maioria é muito fascinado por detalhes. A gente enxerga detalhes. Primeiro a gente enxerga os detalhezinhos para depois enxergar o quadro todo. É praticamente isso. Nós somos muito fascinadas por detalhes. Inclusive, quando eu tava na investigação para autismo, a minha neuropsicóloga, ela colocou um quadro, assim, e mandou descrever o que eu enxergava no quadro. Ao invés de escrever uma pintura, ao invés de escrever o que era o quadro, né, que era uma pintura, não, eu escrevi detalhes, ou seja, eu não prestei atenção na paisagem toda. Eu primeiro prestei atenção nos detalhes. Então é isso, é muito incrível essa fascinação que a gente tem por detalhes. A gente repara detalhes de coisas que ninguém mais repara, é só a gente que repara. Então assim, a gente é muito apegada a detalhes. Não sei se eu consegui passar pra vocês como é que é mais ou menos isso, mas eu acho que eu consegui explicar. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, se tiver uma pessoa explicando algum conteúdo pra gente, a gente primeiro vai reparar a mão da pessoa, a ponta do lápis, menos o conteúdo em si, entende? Depois que a gente vai visualizar tudo, a gente primeiro começa assim, a gente é muito apegado por detalhes. É tão apegado que às vezes a situação perde até o contexto. Às vezes o significado daquilo perde o contexto. Por quê? Porque a gente primeiro vai olhar muito detalhes e não a imagem como um todo. Então pode fugir um pouquinho do contexto as coisas na nossa visão por isso, né? Pra gente se apegar muito a detalhes. Eu acho isso incrível, mas ao mesmo tempo é um pouquinho prejudicial, né? Que a gente pode não prestar atenção no que realmente importa. Que a gente pode... Então, gente, por a gente não poder prestar atenção no que realmente importa, isso pode prejudicar, assim, a gente em alguns aspectos. Outra curiosidade sobre o autista é que a gente gosta muito de comportamento autoestimulatório. Por exemplo, eu adoro ficar passando a mão assim no meu cabelo, porque eu acho muito satisfatório. E qualquer textura que eu achar satisfatória, eu vou ficar polegando a mão, sabe? Eu tenho essa mania, por exemplo... Eu gosto da textura dessa boneca aqui, eu fico o tempo todo assim amassando, sabe? Eu adoro fazer coisa autorregulatória assim, de ficar passando a mão em texturas que eu acho legal, sabe? De ficar apertando coisas que eu acho fofo. Eu tenho muito disso, então assim, esse comportamento autoestimulatório é uma coisa que é quase específica da gente. Que é quase uma identidade assim do autista, né? Fazer isso. Outra curiosidade sobre o autismo é que a gente tem muita dificuldade em identificar perigo. Muitas pessoas podem achar a gente corajoso demais justamente por essa falta de noção do perigo. Assim, a gente não percebe de cara o que a situação quer dizer pra nós. A gente demora um pouco pra processar. Então, assim, situações de perigo que é pra gente captar rápido, a gente costuma demorar mais um pouco. Então, isso é uma coisa muito preocupante no autismo. Não é à toa que autista tem fama de ser ingênuos demais, mas não é porque a gente é ingênuo, é porque a gente não tem muita noção do perigo. Às vezes a gente demora a entender a intenção das pessoas com a gente. Quando eu tava na investigação para autismo, eu lembro que minha neuropsicóloga perguntou se quando eu tô assistindo um filme, se eu percebo as intenções das pessoas no filme. E eu falei pra ela que eu tinha muita dificuldade em perceber qual era realmente a intenção das pessoas no filme. Eu só vou saber qual é a intenção das pessoas no filme quando a pessoa já apronta. Tipo assim, quando o vilão já faz a merda. Aí eu vou perceber que aquela pessoa é vilã, mas durante o enredo do filme eu não consigo perceber. Coisa que outras pessoas que não são autistas logo percebem de cara, né?
qual é a intenção daquela pessoa fazendo aquelas atitudes. Então, assim, eu vejo que eu tenho muita dificuldade nisso, em perceber quais são as reais intenções das pessoas. Assim, sabe? Nesse contexto, assim, eu sou bem... bem não... sei lá, não tenho muita dificuldade mesmo pra perceber algumas maldades, assim. Por isso que as pessoas normalmente acham que os autistas são puros demais, são ingênuos demais. Mas é isso que rola. É que a gente meio que demora mesmo pra processar algumas coisas. Alguns a gente demora, mas é aquele negócio, a gente percebe, mas muitas vezes a gente pode perceber quando a gente já tá no perigo, entende? Assim, o que parece ser óbvio para um neurotípico que não possui autismo, pra gente não é tão óbvio assim. A gente demora, é assim mesmo. E isso é uma coisa que preocupa bastante os pais de crianças, né? Porque criança tem isso bem mais aguçado do que o adulto. O adulto ele consegue ter mais maldade com uma criança de perigo. E, e a gente vê muito isso em criança que não tem senso de perigo nenhum, que a mãe não pode nem desviar o olho, que a criança tá se colocando em situação de risco, ou seja, é uma coisa bem preocupante para pais atípicos, né? Outra curiosidade sobre pessoas com autismo é a dificuldade em adaptação social, ou seja, a gente tem muita dificuldade em se adaptar, em fazer as coisas em grupo, sabe? Em se adaptar com outras pessoas. A gente também tem dificuldade em se adaptar com ideias diferentes da nossa, pessoas diferentes de nós. Então, assim, eu vejo que isso também é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em fazer coisa em grupo. Eu vejo que tenho muita dificuldade para lidar com as diferenças, assim, sabe? Então isso aí é uma coisa que eu tenho. Eu prefiro fazer 1000 vezes as coisas sozinha, isolada, quieta, do que me juntar com outras pessoas. Eu acho bem mais maçante fazer as coisas em grupo, sabe? Por causa disso, por causa dessa dificuldade de se adaptar com as diferenças do outro. E a gente sabe, né, quando a gente tá fazendo algo em grupo, a gente tem que considerar a opinião de todo mundo, a gente tem que considerar o comportamento de todo mundo, a gente tem que aceitar como todo mundo é. Então eu vejo que essa adaptação, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu e vários outros autistas também têm. Outra curiosidade sobre pessoas com autismo: a gente não tem a teoria da mente 100% formada. É por isso que a gente demora para identificar perigos, é por isso que a gente nem sempre entende o que a pessoa quer dizer para nós, nem sempre entendemos ironia. E é por isso também que a gente tem dificuldade de compreender emoções alheias, ou seja, a gente tem um pouquinho de dificuldade de se colocar no lugar do outro. Por isso que a autista tem fama de sem empatia. Mas não é isso, a gente tem empatia, só que a gente tem dificuldade de se colocar naquela condição, naquela emoção. Entendeu? A gente tem um pouquinho mais de dificuldade que as outras pessoas. E a teoria da mente é o que faz a gente justamente ter vários tipos de malícia, né, com as outras pessoas. E também a teoria da mente faz a gente deduzir, né, as emoções que a pessoa tá sentindo. E eu vejo que às vezes as pessoas que eu ao meu redor, né, que eu converso e falo, nossa, fulano hoje tá frio demais. Só que ao invés de pensar, não, deve ter acontecido alguma coisa com essa pessoa pra ela tá assim, não. Eu não penso mais ou menos assim, eu já penso que fui eu que fiz alguma coisa pra pessoa e a pessoa está assim comigo, entende? Ou seja, eu não tenho muito esse lado teórico de imaginar, não, eu não briguei com a pessoa deve estar assim por causa de outro motivo. Não, eu já jogo logo pro pessoal, falo, não, eu fiz alguma coisa e essa pessoa tá me tratando assim, entendeu? Isso que é mais ou menos a teoria da mente funciona, né? Então os autistas têm muita dificuldade com isso, de se colocar, né, no lugar do outro, nesse sentido. Então, assim, é uma coisa que prejudica a gente, né? Prejudica a nossa socialização, porque se a gente entende que a pessoa tá tratando a gente friamente, a gente não vai querer mais falar com a pessoa, sendo que não é bem assim.
nem tudo é sobre nós. Às vezes é outra pessoa que já acordou de um péssimo dia mesmo e a gente tem nada com isso. Também tem outra situação que eu não percebo quando as pessoas não gostam de mim. Sabe? Eu não percebo de cara, eu continuo falando com a pessoa, continuo ali puxando assunto, puxando conversa, eu meio que não entendo os sinais que a pessoa me dá de que ela não gosta de mim ou de que ela não quer conversar comigo. Eu demoro um pouquinho a perceber, confesso. Tudo isso por causa da teoria da mente, né? Que não é 100% desenvolvido, não é bem desenvolvido assim no autismo. As pessoas que não possuem autismo têm a teoria da mente preservada ali, mas a nossa é um pouquinho assim. Então gera esses constrangimentos social, assim, pra nós. Outra curiosidade sobre o autismo é que autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, já nasce com a gente. Não é por falta de afeto de pai que a gente é assim, que a gente adere ao autismo, não é por falta de negligência nenhuma. É algo que já nasce com a gente. Autismo é genético, então assim, por ser genético, é algo herdado de algum familiar ou de alguém bem próximo, né? Ou de pai e mãe mesmo, ou de avô, avó, enfim. Então, gente, outra curiosidade sobre o autismo é que a genética é uma das causas mais prováveis para o autismo, ou seja, quando o filho é autista, é bem provável que o pai ou a mãe seja também, ou o avô, ou alguém bem próximo ali. Então, assim, eu não sei até hoje de quem eu herdei, se foi do meu pai ou da minha mãe, mas eu desconfio que seja da minha mãe, o autismo da minha mãe e o TDAH do meu pai. Então, assim, eu desconfio disso. Convivendo com eles no dia a dia dá pra ver, né, que minha mãe tá mais pra ser autista e meu pai tá mais pra ser déficit de atenção, mais TDAH, assim. Então eu tenho as duas coisas. Eu não acho que as duas coisas veio da minha mãe, mas eu acho que uma veio da minha mãe e outra do meu pai, ou de alguém bem próximo, ou de alguma avó. Eu desconfio também da minha avó, que é bem parecida em algumas coisas. Então, assim, eu desconfio que seja avó ou mãe, algum desses dois. Não acho que seja alguém mais distante do que isso. Outra curiosidade sobre o autismo é que não existe uma cura para o autismo, não existe nem remédio para o autismo, justamente porque autismo não é doença, autismo é um funcionamento cerebral diferente, atípico, né? Então, assim, autismo é comportamento. Então, não é doença, não é nada do tipo. Então, não é distúrbio também. Autismo é como o nosso cérebro funciona, é sobre funcionamento mesmo. E é isso. Então, gente, esse que foi o vídeo de hoje. Essas que foram as curiosidades sobre pessoas com autismo. Comente aí qual curiosidade você tinha sobre autismo, ou você tem, que eu posso estar respondendo também. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. E já que você gostou desse vídeo, assiste meus outros vídeos que eu vou estar deixando aqui pra vocês assistirem. E até meu próximo vídeo. Beijos!